Homens armados rendem funcionários e clientes dos Correios de Rio das Ostras e sensação de insegurança cresce na cidade. Levantamento aponta números alarmantes de acidentes e ocorrências na cidade de Petrópolis. E as festas juninas seguem em alta no interior do estado. 6 de junho, quinta-feira, começa agora o seu SBT Cidade. Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindo, bem-vinda mais uma vez. Vamos até encontrar com o seu SBT Brasil com os fatos que são destaque em todo o estado do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, bem-vinda mais uma vez. A gente segue aqui, olha só, foi preso um dos suspeitos de participar do assassinato de uma estudante em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A polícia chegou até o acusado ao rastrear o celular da vítima, que foi vendido minutos após o crime. Veja só. Moisés Amorim da Silva, de 18 anos, recebeu voz de prisão no momento em que fazia alistamento militar. O jovem é suspeito de envolvimento na morte da universitária Marcela de Souza Oliveira, de 26 anos. Em depoimento, Moisés acusou Nilton Pereira, de 43 anos, de ter sido o autor do disparo. O Nilton, segundo Moisés, foi realizar um roubo contra a vítima Marcela. A Marcela teria reagido ao roubo e ele teria efetuado um disparo que a vitimou. O Nilton pegou o corpo dela e jogou no rio, onde o corpo dela foi localizado, e o Nilton entregou o telefone para o Moisés realizar a venda. 40 minutos depois do crime, o celular de Marcela já estava à venda nas redes sociais. A polícia rastreou o aparelho e chegou até o comprador. Sem saber de nada, ele contou que havia pago R$200 pelo telefone e que o vendedor seria Moisés. A gente imagina que o Moisés tenha atuado no crime a partir já da morte da Marcela, auxiliando ao Nilton, a quem ele chama de tio, a dar sumiço no corpo. Marcela estava desaparecida desde o dia 27 de maio. O corpo da estudante foi encontrado no último sábado, perto do Rio Iguaçu, na Baixada Fluminense. Foi o pai dela quem fez o reconhecimento. Nilton Pereira ainda está foragido. O Disque Denúncia oferece R$1.000 de recompensa a quem tiver informações sobre o paradeiro dele. O Nilton já é uma pessoa que já é foragida da justiça, já se encontra evadido do sistema prisional desde 2014, possui responde a cerca de 3 homicídios, é uma pessoa extremamente fria, perigosa e contamos com a ajuda de todos para poder capturá-lo. Veja só, você que está em casa nesse momento, está com seu filho na rua, está com algum familiar, prestes a voltar do trabalho, olha a preocupação que a gente fica, porque como a vida está banalizada, olha o que valia a vida dessa pessoa, um celular. O celular foi vendido logo após a morte dela. Eu vou te contar uma coisa, Olha o ex-secretário de Segurança, José Mariano Beltrame, do Rio de Janeiro, prestou depoimento à Polícia Civil no inquérito que apura a comercialização de armas defeituosas e produtos para as polícias militar e civil. Veja só. O depoimento durou cerca de 3 horas na delegacia fazendária. Beltrame não deixou de responder aos questionamentos feitos pela polícia sobre uma investigação que apura a compra de mais de 1.000 armamentos pelo Estado na época em que ele participava da administração estadual. O ex-secretário negou que tenha ordenado a compra das 1.500 pistolas e carabinas num valor de aproximadamente R$6 milhões que estavam com defeito. Beltrame ainda disse que o processo de licitação foi feito dentro da lei, mesmo não tendo sido ele o responsável direto pela aquisição. As carabinas seriam usadas pela Polícia Militar e as pistolas seriam destinadas à Polícia Civil. Ao sair da delegacia, Beltrame preferiu não falar com a imprensa. Segundo a polícia, as investigações estão no início e ainda não se apura o crime de fraudes na licitação do armamento. Além de Beltrame, outros gestores da segurança pública e representantes da Taurus, empresa fornecedora das armas, serão chamados para prestar depoimento. Ei, passado bonito que tem o Rio de Janeiro, nosso estado, infelizmente um estado tão bonito, uma capital maravilhosa, o cartão postal do Brasil está aí, olha, afundando cada dia mais nesses atos corruptos que afundaram já no passado e seguem levando o Rio de Janeiro cada dia mais para o buraco, Agora é intervalo, já outras notícias, siga aqui com a gente.
Opa, já estamos de volta, foi rapidinho e olha essa aqui, especialistas estão preocupados com o número de acidentes de trânsito em Petrópolis. O Corpo de Bombeiros da cidade divulgou um levantamento que aponta em quais locais ocorrem mais acidentes de trânsito. Os dados mostram também os horários e os tipos de acidentes mais preocupantes no município. A reportagem é do Carlos Miranda, veja só. Qual será a via mais perigosa de Petrópolis? Para mim é Barão. É a mais perigosa? Quando chove, então, ela fica bem complicada. A estatística do Corpo de Bombeiros confirma o que muita gente já desconfiava. A Avenida Barão do Rio Branco, no centro, é a via onde são registrados mais acidentes de trânsito na cidade. Ela está em primeiro lugar na lista que reúne as 10 mais perigosas, com 53 acidentes registrados em 2018. Este é um dos pontos mais críticos e perigosos da Avenida Barão do Rio Branco. Aqui neste trecho já chegaram a ser registrados 3 acidentes em um mesmo dia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o problema aqui é de engenharia. A angulação da curva está errada, o que facilita para o aumento do índice de acidentes. A segunda é a Estrada União e Indústria, seguida da Rua Bingen. O levantamento feito pelo novo comandante do Corpo de Bombeiros lista inclusive os dias e os horários em que os acidentes acontecem com maior frequência. O estudo será apresentado às autoridades do município. A gente está chamando todos os órgãos públicos, vai apresentar esses dados para cada um deles, para propor medidas para pontualmente evitar os acidentes. Em 2018, 3 pessoas morreram em acidentes nas 10 vias mais perigosas da cidade. E as ocorrências envolvendo motocicletas ainda são maioria. Em função da menor proteção do veículo, normalmente são vítimas muito graves e que, de um modo geral, elas não estão usando os EPIs como capacetes, né? De um modo geral, eles estão usando ali apenas uma bermuda. E são vítimas que têm fraturas e têm uma remoção muito complicada até o hospital. Para tentar reduzir essa estatística, são instaladas lombadas, sinalização reforçada e radares. Mas para a população, ainda falta consciência no trânsito. O problema são as pessoas que não têm consciência e que querem andar acima da velocidade permitida. É muito importante esse levantamento de dados porque a gente tem que ter um raio-x para saber onde está o problema. Agora, um dos maiores problemas em relação à quantidade de acidentes, de mortes no trânsito, é o próprio condutor, é a imprudência. Tá? Porque se a gente não tiver educação no trânsito, se a gente não tiver literalmente freio nessas atitudes erradas que a maior parte dos brasileiros tem em tomar no trânsito, a gente vai continuar com esse número de acidentes absurdo. Não adianta botar quebra-mola, não adianta colocar somente redutor de velocidade para multar, porque, meu amigo, quando o cara quer beber, encher a cara ou quer fazer algo errado no trânsito, não tem nada que segura. Olha essa, 2 homens armados assaltaram a agência dos Correios em Rio das Ostras e renderam funcionários e clientes que viveram momentos de tensão. Por isso a gente vai para essa aqui, falar com o Lucas Madureira, que tem outras informações sobre esse caso. Boa noite para você, Lucas. Os criminosos, eles já foram detidos, conta pra gente aí. Oi, Salutiel, boa noite para você, boa noite a todos. Até o momento, ninguém foi preso. A polícia analisa imagens de câmeras de segurança da agência para tentar identificar os criminosos. Esse assalto aconteceu ontem, quase no fim do expediente da agência, por volta das 5 horas da tarde. Os criminosos entraram no local, renderam os funcionários e roubaram dinheiro da agência. O valor levado pelos criminosos não foi informado. De acordo com as testemunhas, a ação durou menos de 5 minutos. As investigações estão sendo conduzidas pela Delegacia da Polícia Federal de Macaé, Salutiel. Volto com você. Monte de vagabundos, né, Lucas? Olha aí que tristeza, é funcionário da agência na frente, trabalhador na mira de armas, é cliente também. É uma violência sem fim. Obrigado pelas informações. Divide a tela. Vamos com a Tassi. Uma criança de 5 anos ficou gravemente ferida depois de ser atacada por um pitbull em Resende. Tudo aconteceu no sábado. A gente vai saber então agora com a Tassiana. Boa noite, Tassi. Qual o estado de saúde dessa criança? Ela precisou ser operada?
Boa noite, Salutiel. Boa noite a todos. A menina de apenas 5 anos se recupera em casa depois de ter precisado levar 17 pontos na coxa esquerda. O ferimento foi muito profundo e por pouco ela não precisou passar por cirurgia. O caso foi registrado no último sábado no bairro Jardim Aliança, em Resende. A menina entrava em casa quando o cachorro do vizinho da raça Pitbull a atacou. Ela foi levada para a UPA por familiares e depois transferida para o Hospital da Criança. Segundo a Polícia Civil, em casos como este, o responsável deve registrar um boletim de ocorrência por lesão corporal culposa e omissão de cautela por parte do dono do animal. Então, o proprietário do cachorro é chamado para prestar esclarecimentos e responde no Juizado Especial Criminal por se tratar de um crime considerado de menor potencial ofensivo, com pena de até 1 ano de reclusão. Eu volto com você, Salu. É preciso só pontuar aqui, né, Tassi, que a culpa não é do animal, não. A culpa é do dono do animal, que às vezes é mais animal do que ele. Obrigado aí pelas informações. Volta com o Lucas. Devem ser enterrados aí amanhã os corpos das 2 vítimas do acidente que aconteceu na RJ 140 em Araruama. Para falar sobre isso, então, você, Lucas, tem as informações. Uma das vítimas aí era professor da rede pública municipal, não é isso, Lucas? Tem comoção aí na cidade, então. Conta aí. Isso mesmo, Salutiel. As vítimas foram o professor de Educação Física Fábio Siqueira, de 41 anos, e uma mulher, identificada como Joana Martins, de 48 anos. Eles morreram após 2 carros baterem de frente na estrada de São Vicente de Paulo, em Araruama. O professor ainda chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a UPA da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. Fábio era morador de Araruama e atuava como vice-diretor do Colégio Municipal Professor Anair Valadares e também dava aulas em 2 escolas municipais em Silva Jardim, município vizinho. A prefeita de Araruama, Lívia Belo, e a prefeitura de Silva Jardim divulgaram uma nota lamentando a morte do professor e se solidarizando com amigos e familiares. Fábio era casado, deixa a esposa e uma filha, Salutiel. Volto com você aí no estúdio. Imagina os alunos, né, os familiares em primeiro lugar, os amigos e os alunos aí que conviviam com esse professor. Realmente triste, né, uma notícia muito ruim, a gente não gostaria. A gente falando em acidentes de trânsito aqui agora há pouco, né? A Câmara de Vereadores de Nova Friburgo derrubou aquele decreto que a gente falou aqui ontem, que limitava a gratuidade para idosos com idades entre 60 e 64 anos a apenas 60 passagens de ônibus por mês, tá? Essa anulação, ela foi votada em regime de urgência e foi aprovada por unanimidade. Com isso, esse público volta a ter a gratuidade ilimitada, tá? O decreto previa ainda que a gratuidade só seria concedida mediante a apresentação do cartão Rio Card, o que também foi derrubado. Segundo os vereadores, as determinações não estão de acordo com a lei orgânica do município, já que a lei permite que os idosos acima de 60 anos utilizem o transporte coletivo, apresentando apenas algum documento com identificação, documento de identidade. Em nota, a Prefeitura informou que vai aí, respeitar a decisão da Câmara de Vereadores, mas que avalia se isso vai acarretar em um impacto no atual custo da passagem com possível aumento. Seu Renato Bravo, é o seguinte, sempre sou o prefeito, né? Quem tem a caneta na mão, chefe do executivo, é o senhor. Se a atual empresa de ônibus, concessionária, não quer cumprir com lei do município, bota ela para fora, porque isto aí dá muito dinheiro, tem muita gente de olho querendo ter. É uma cidade tranquila, com pessoas que não depredam, pouco depredam os ônibus, circula em distâncias pequenas, é um absurdo o preço da passagem, isso dá muito dinheiro, então entrega para quem quer trabalhar. Moradores de Cabo Frio sofrem com as péssimas condições das vias das cidades em algumas ruas, que estão verdadeiras crateras sendo formadas por lá. A situação, gente, tem provocado aí riscos de acidentes para pedestres e motoristas. Veja só na reportagem. Desviar de buracos nas ruas de Cabo Frio é rotina para muitos motoristas que trafegam pela cidade. Perigoso porque está cedendo no chão, né? Já tem uma parte cedendo, vai embora. A água cobre esse buraco aí, de moto mesmo dia eu caí aqui, ó. Quando eu fui passar no meio aqui, tinha um buracão, caí. Ainda bem que eu não me machuquei, que eu estava de capacete. Na Avenida Teixeira e Souza, na altura do bairro São Cristóvão, uma verdadeira cratera foi formada. Este morador usou um cabo de vassoura para mostrar a profundidade do buraco. Nós estamos na rua Marcílio Dias, no bairro Jardim Caiçara. Por aqui, olha, a situação é essa. Os moradores chegaram a improvisar uma sinalização para evitar que os motoristas caiam nesse
e em vários outros buracos aqui ao longo dessa via. Todas as ruas aqui de paralelepípedo são assim. Todas assim, crateras. Aqui tinha mais 5. Além dos moradores, quem também sofre com a situação são os comerciantes, como é o caso do seu Walter, dono de uma peixaria. Fica sem movimento, o carro não passa, cliente não pode vir. Insatisfeitos com os problemas, a população fez um abaixo-assinado e entregou essa semana à Prefeitura de Cabo Frio, pedindo uma intervenção na rua. Se você for contar, dá em média 27 buracos e algumas crateras até assim muito grandes. A nossa preocupação realmente é o índice de acidente que pode vir a ocorrer. No bairro Jardim Caiçara, as obras começaram ontem. Funcionários de uma empresa que presta serviços à prefeitura estão trocando manilhas da galeria de águas pluviais e tapando os buracos de algumas vias. Mas para os moradores, o serviço ainda está longe de ser o ideal. Na próxima chuva que der violenta, vai afundar em outro lugar, porque não vai ter passagem de água, vai afundar em outro lugar. Não tem jeito isso aí. Nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de Cabo Frio, mas não obteve retorno sobre as reclamações apresentadas. Quanto buraco, né? Mas vai na rua aí dos vereadores da cidade, né? Vai na rua aí das autoridades municipais, do prefeito, de todo mundo, para saber como é que está a rua deles lá. Não tem buraco. Duvido se está assim. Né? Vamos cuidar da população. Alô, Prefeitura de Cabo Frio, né? Teve eleição, o povo confiou em vocês aí, botou uma equipe para governar, para fazer pelo povo. Está na hora, não vai deixar para cima da hora, né? Porque ele tem eleição ano que vem, daqui a pouco começa a fazer mutirão. Intervalo, não é isso? Já já outras notícias, siga aqui com a gente. Já voltamos no intervalo, vamos para essa aqui. Olha só, Petrópolis marcou na madrugada de hoje a temperatura mais fria do ano por lá, tá? O frio está chegando com força, a gente tem falado aqui. Vamos voltar para a redação com a Tassiana Ferrante para saber aí qual é a previsão para os próximos dias. E aí, Tassi, tá muito frio por aí, hein? Como vai ficar o tempo nesse fim de semana? Conta. Tá sim, Salutiel, e muito. Hoje, por exemplo, os termômetros não passaram dos 18 graus e a mínima durante a madrugada foi de apenas 5,3 graus, ou seja, a menor temperatura registrada esse ano aqui em Petrópolis. Os dados são do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo do Pico do Couto. E tudo indica que nos próximos dias o friozinho vai continuar. Apesar disso, na parte da tarde, as temperaturas podem alcançar até 21 graus no domingo, por exemplo, o que já é uma temperatura mais amena. A notícia boa é que não há previsão de chuva forte até segunda-feira, mas há chance de garoa principalmente de manhã e à noite. E isso acaba elevando a umidade do ar e dando a impressão de que está mais frio do que marcam os termômetros. A dica, então, é sair de casa sempre bem agasalhado, Salu. E olha, Tassi, esse solzinho na serra, né? Mesmo em dia de sol, continua frio. Ele só dá aquela aquecidinha, mas à noite, meu amigo, o frio vem com tudo. Obrigado, Tassi, pelas informações. E falando em frio e aconchego, vem aí se aproximando o Dia dos Namorados e com ele vem também aquela agitação no comércio. Esta é a terceira melhor data para os lojistas, por isso Carlos Miranda foi às ruas de Petrópolis conferir preços e opções para presentear o namorado ou a namorada nesse dia. Veja só. Já tem muita gente em busca de presentes no comércio. São os apaixonados atrás de alguma coisa para agradar a pessoa amada. Vai presentear nesse Dia dos Namorados? Sim. Já comprou, já? Ainda não, vou comprar. Não pode deixar de dar presente, Fora, né? não. E aí, já escolheu? Tô escolhendo ainda. As opções são muitas, para ele e para ela. Da lembrancinha ao presentão. Ah, ele merece um presentão. Vai comprar? Talvez. Talvez, porque não está merecendo, não? Não, é o dinheiro mesmo que está em falta. O Dia dos Namorados é mais uma data comemorativa que faz a alegria dos empresários. O apelo romântico sempre atrai o consumidor para o comércio. Afinal, ninguém quer perder a namorada ou o namorado porque deixou a data passar em branco. E em 2019, pesquisas mostram que esse movimento deve ser pelo menos 5% maior do que no mesmo período do ano passado. Mas em tempos de crise, sempre tem algumas pessoas que preferem estar solteiros para não precisar gastar.
Não tem namorada, velho. Tô Não? caçando. Vai economizar então esse ano? Pelo menos esse ano, velho. Não, ainda não. Tem que trabalhar e estudar primeiro. Aí economiza agora no Dia dos Namorados. Com certeza, né? A data também movimenta o setor de flores e restaurantes. Afinal, não basta o presente, é preciso também criar um certo romantismo. Jantarzinho romântico, flores... É, por aí. Nesse tipo. Vai investir em tudo isso esse ano? Vou, lógico, é. Não pode perder a namorada. Claro que não. Olha, gente, Dia dos Namorados, né? Dia do amor, é o que eu digo. Às vezes você está casado aí, 10 anos, 20 anos, deixa passar em branco? Não, né? O casal, quando se ama, é eterno namorado, né? E olha essa aqui. As festas juninas começam nesse fim de semana em todo o interior do estado. Em São Francisco de Itabapoana, a programação para Sexta Rancheira acontece nessas sexta e sábado e promete agitar aí a região norte do estado, tá? A festança, ela vai acontecer no estacionamento da prefeitura da cidade, vai ter por lá fogueira, danças country, quadrilha, barraquinhas, com comidas típicas, canjica, caldos e muito mais. Olha, vai ser uma festa, um programa para toda a família. Vale a pena conferir aí São Francisco de Itabapoana com essa festança junina. É muito bom, né, gente? Friozinho, aquela noite clara e você lá quentão, comidinha típica, muito bom. E agora é o quê? Acabou? É isso? Então tá bom, vem chegando aí o SBT Brasil. Um abraço para o Carlos Daniel, para o Alessandro, para a Lucimar, lá de Macaé. Estão sempre ligados com a gente. Obrigado a você de todo o estado do Rio de Janeiro. Fiquem com o SBT Brasil. Tchau.